Então dessa, não sei o que eu quero falar da história, talvez melhor falar do presente. Mas de qualquer maneira, ótimo. Ótimo. História é algo que está fora da moda, em termos gerais. Ninguém está afim de estudar ideias do Aristóteles, por exemplo, ou saber quem que foi Sócrates. É muito mais interessante pegar o Artificial Intelligence e se informar com tudo que alguém ia querer saber. Saber o que aconteceu 3.000 anos atrás, 2.000 anos atrás, não está na moda mesmo. Mas o motivo que eu me dediquei a esse assunto, porque nós vamos estudar sobre histórias milenares mundiais e vamos se dedicar hoje sobre a revolta judaica romana e seu impacto histórico. Isso aconteceu mais ou menos 2.000 anos atrás, anos 70, para ser mais exato, anos 66, havia essa revolta judaica. E vamos ver que impacto isso teve sobre o mundo inteiro. Mas o que realmente me interessa não é tanto o impacto sobre o mundo. O que podemos aprender daquilo que aconteceu 2.000 anos atrás, como que isso pode definir e deixar a gente mais inteligente. Vamos para o próximo. O melhor profeta do futuro é o passado. Tem um dito no hebraico, a história חוזרת. A história se repete. Será? Com toda a tecnologia que nós temos hoje, com todas as aberturas que existem no mundo atual, será que a história mesmo se repete? Nós não aprendemos suficiente para a história não se repetir. Mas mesmo assim, o melhor profeta do futuro é o passado. Talvez as coisas mudaram de uma certa forma na apresentação das ideias, mas é idêntico daquilo que passou naquele tempo, está acontecendo hoje. Hoje e agora e na nossa época. Por isso, devemos amar a história, porque vai nos iluminar sobre tudo que está acontecendo hoje. E principalmente, eu não vou me dedicar hoje em todos os mínimos detalhes históricos, isso cada um vai ganhar uma apostila e vai poder depois estudar e ler. Mas o que eu quero é pegar o espírito do negócio para entender por que as coisas acontecem e onde que a gente erra e como que podemos evitar esses erros quando entendemos bem a história. Como uma introdução para o nosso assunto de hoje, vamos embarcar em uma jornada fascinante pela história, compreendendo os eventos, personagens e toda a pressão e tensões que culminaram na destruição do Segundo Templo em 70, na Era Comum. Através de fontes históricas e tradições judaicas, analisamos os acontecimentos que moldaram a cultura, a fé e a trajetória de um povo. Ou seja, nós sabemos que o Talmud diz o seguinte: por causa do ódio gratuito, a falta de tolerância entre as pessoas, que o Segundo Templo foi destruído. Nas nossas rezas falamos por causa dos nossos pecados, o templo foi destruído. Mas vamos ver que tipo de pecado, o que significa ódio gratuito. Obviamente, o ódio naquele tempo não era apenas que um furou o pneu do outro, brigaram por causa de dinheiro. Havia uma briga, uma disputa profunda entre as pessoas que não conseguiram falar a mesma linguagem, não conseguiram se tolerar. E isso trouxe o maior desastre
para o nosso povo, de uma certa forma até para o mundo, que mataram tantas pessoas, perderam a vida, que até a época do Hitler, na Segunda Guerra Mundial, isso era a pior calamidade sobre o povo judeu. E tudo por causa do ódio gratuito. E por que isso importa para nós? Eu estava olhando, não sei quantos de vocês acompanham o que está acontecendo em Israel atualmente. O Knesset, todo mundo sabe o que é o Knesset. Partidas que têm brigas entre religiosos e aqueles que não são religiosos. Os religiosos não querendo ir no exército. As dificuldades que têm. Em termos gerais, a maioria no Israel tem dificuldade com conceitos religiosos, como a religião judaica em particular. Vários grupos, várias partidas, cada um com uma ideia diferente, e a briga é terrível. Às vezes achamos que logo vamos ter uma guerra civil por causa dessa aflição que existe, dessas disputas que existem. E a gente pensa, Am Chacham Venavon, um povo tão inteligente, e mesmo assim, tantas diferenças de opiniões, não consegue achar algo para unir todos. Vamos para o próximo. E vamos entender bem que na época da destruição do segundo Bet HaMikdash, do segundo templo em Jerusalém, havia grupos diferentes que representaram ideias da vida diferente, mas de tal forma que não conseguiam encontrar um denominador comum para poder falar uma linguagem que une eles. Vamos ver a história, quem eram esses grupos, o que eles representaram, e nós vamos ver que aqueles grupos são quase idênticos aos grupos que nós temos hoje. Mudou o nome. Às vezes nem o nome mudou. Mas as ideias são iguais. As diferenças de opiniões são iguais. E vamos tentar entender por que deu errado naquele tempo, por que por enquanto nós não conseguimos a solução e como se vamos solucionar o assunto, se vamos aprender da nossa história. Agora vocês têm, durante o decorrer da próxima hora, ou 55 minutos, vocês têm direito de me parar. Tá certo? Não discurso assim linear. Se alguém tem uma pergunta, só fazer assim e pode falar durante o tempo que eu falo. Ok, em primeiro lugar, eu vou fazer aqui um discurso. Quais que são meus fontes? De onde que peguei todas essas informações? Em primeiro lugar, é o Talmud e Medrash. O Talmud, não sei se vocês já ouviram falar sobre o Talmud. Nós temos os 5 livros de Moisés, que é a Bíblia, e a explicação da Bíblia, de uma forma extensa, se chama Talmud. O Talmud é o que temos aqui do lado, são 60 volumes. Às vezes tem 3, 4 volumes para explicar um volume, mas de qual maneira isso se chama Talmud? O Talmud não são textos históricos, não contam história, mas eles são predominantemente como registros religiosos. São registros. Ali, através do Talmud, podemos construir uma ideia e deduzir os acontecimentos e quando aconteceu. Depois, o Flávio Josefo, ou Flávios Josefos. Esse Flávio Josefo é uma figura que durante todo o tempo, em todas as nossas aulas, vamos voltar a falar sobre ele. Ele era inicialmente um general judeu. Ele lutou contra os romanos. Mas nós vamos ver a história. Depois, durante a guerra, ele mudou. Se juntou com os romanos, juntando-se com os romanos, ele vai conseguir salvar Israel. Ele viu que os judeus sozinhos não vão poder vencer essa guerra. Estava contra a revolta, se entregou, mas aqui tem uma grande discussão. Se ele era do nosso lado ou do lado oposto, ele é uma pessoa
super, super importante como historiano. Por exemplo, ele é um líder judeu pressionado a ser servo romano, trabalhou diretamente para os imperadores romanos, deixou grandes registros literários. Nós vamos ver esses registros. Pegando o Talmud e pegando o Flávio Joséfos, nós temos bastante fonte com dados para realmente saber o que aconteceu naquele tempo. Tem mais uma fonte que também é usado para história, ou seja, o Novo Testamento tem muitas situações o que aconteceu durante a época do Segundo Templo, e para historianos eles vão tirar aquelas linhas para juntar com aquele que nós temos para formar uma ideia mais abrangente. Vamos para o próximo. Agora precisamos entrar um pouco na nossa história. Eu vou tentar ser o mais breve possível com nomes e dados que vocês não vão lembrar, vocês vão pegar a Bíblia que vocês receberam e entender isso bem, mas vamos pegar uma ideia geral. Vocês já ouviram falar da festa do Hanukkah? Todo mundo conhece o Hanukkah. Hanukkah é uma festa super importante. Os gregos assírios daquele tempo lutaram contra Israel e os macabeus, chamados Hashmonaim, lutaram contra eles, vencemos. Era uma guerra mais espiritual. Depois, os judeus em Israel poderiam cada um seguir sua linha, fazer o que eles querem, porque venceram a guerra. Os irmãos macabeus, Yehuda Maccabi, provavelmente vocês ouviram falar dele, era o pai e vários filhos, eles eram pessoas muito nobres. Mas os filhos e os netos já era uma outra história. Os netos e bisnetos dos Hashmonaim, temos dois irmãos, Aristóbulos e Hyrcanus. Provavelmente, em português, o nome muda um pouco, mas eu vou usar o nome judaico, Aristóbulos e Hyrcanus. Esses dois irmãos brigaram muito quem deve ser o rei da Judia e de Israel, do judeu Israel. Judia naquele tempo, Yehudá e Israel. Essas brigas foram terríveis. 100 anos antes da destruição do templo, um dos irmãos, já que não conseguiu vencer o outro, chamou os países árabes do lado e pediu ajuda. O outro irmão falou, olha, se ele está chamando árabe, eu vou chamar os romanos. Os romanos naquele tempo eram um povo mais avançado. E os romanos falaram, ótimo, nós vamos chegar para Israel para tentar fazer paz entre vocês e tranquilizar a situação. O convite para os romanos chegar para Israel era dos próprios judeus, algo que poucos conhecem. Acham que era uma guerra de Roma contra Israel. Não foi bem assim. O convite era dos próprios judeus que pediam para os romanos chegar e apoiar vários grupos de Israel contra os outros e tentar resolver a situação. Mas, com o tempo, os romanos decidiram que não vão ser apenas conselheiros. Se foram convidados, é para Israel se tornar um povo subjugado, submisso ao governo da Roma e seguir suas orientações. Ou seja, quem manda agora são os romanos e as ideias romanas começaram ser infiltrados em Israel. De repente temos
ideias que não seguem exatamente a linha da Torá e a linha que nós conhecemos, que os Bnei Israel, que os judeus de Israel conheceram bem. Agora temos os romanos devagarzinho tentando introduzir seus conceitos. Os descendentes dos Hashmonaim brigaram tanto contra o outro que não sobrou ninguém vivo. O único que sobrou era uma pessoa chamada Heroides, Hordos, no Talmud. Vocês ouviram falar de Heroides? Esse Heroides, ele casou com uma Miriam, uma mulher judia, descendente da família dos Hashmonaim, que começou no Hanukkah. Ela era uma judia. Entretanto, esse Heroides, ele é o filho de alguém chamado Antipata. Esse Antipata, ele era um edomita, veio de um povo chamado Edom, que foi convertido para o judaísmo com força, algo que é proibido. Nós não podemos, segundo a nossa religião, converter alguém contra a sua vontade. Mas esses descendentes dos Hashmonaim, com suas ideias, fizeram isso contra a lei. Esse Antipata era o pai do Heroides, ajudou Heroides bastante como se estabelecer, e esse Heroides, ele era uma figura interessante, inseguro, pelo fato que não todos os judeus aceitaram ele sabendo. Antipata é o pai de Heroides. Eu vou precisar mudar para cá. O que você falou? Eu não entendi. Estavam que ele era convertido a alguma coisa, mas eu não entendi. O que aconteceu? Vocês estão me ouvindo? É mais fácil assim? Ou tanto faz? Ok. Esse Heroides, ele era o filho da Antipata, mas muito inseguro, porque a mãe dele era judia. Ele era o filho de alguém convertido à força. No fim, é uma pessoa insegura. Além disso aqui, provavelmente não estava bem de cabeça, porque matou alguns filhos dele, matou a esposa dele. Ele é um cara muito complicado. Mas ele teve seus méritos também. Ele era um construtor enorme. Vocês já foram para Kotel HaMaravi, no Jerusalém? O que nos sobrou do Muro das Lamentações é a construção de Heroides. No Hebron, a Me'arat HaMachpelah, onde estão sepultados nossos patriarcas e matriarcas, também a construção dele. A construção dele, a pedra dele, ela tem um formato interessante. Quem estuda esses assuntos um pouco da arqueologia conhece. Ou seja, ele era um construtor enorme. O segundo Bet HaMikdash foi Heroides que, com o tempo, construiu ele diferente, de tal forma que o Talmud diz, quem não viu a construção do segundo Bet HaMikdash, construção de Heroides, nunca viu uma construção tão bonita na sua vida. Ele teve seus méritos, mas ele é considerado... Vocês conhecem a palavra Meshigina? Sim. Sim? Todo mundo sabe o que é Meshigina? O que é Meshigina? Meshigina é alguém que não está bem da cabeça. Ou seja, ele é considerado alguém que não era bem da cabeça. O neto dele, o neto de Heroides, chamado Agrifas. Vocês vão hoje no Jerusalém, vocês vão ver uma rua chamada Rehov Agrifas. Esse Agrifas, ele é o neto
do Herodes, perdeu o pai com 3 anos, aliás, não perdeu o pai, o avô matou o pai dele, e ele ficou órfão com 3 anos. Quando ele fez 8 anos, Herodes mandou seu neto para Roma, para ser educado em Roma. Ou seja, esse Agrifas, ele era um grande amigo de vários imperadores que depois reinaram em Roma. Isso vocês vão ver depois na Bíblia. Por isso ele tem uma certa amizade. Ele era boa gente, bem diferente do que o avô dele, era boa gente. E quando ele estava lendo a Bíblia no próprio Bet HaMikdash, que o costume era, uma vez em 7 anos, o rei tinha que ler certos trechos da Bíblia. Ele leu a Bíblia, Chumash Devarim, e onde estava escrito, Mekerev Achecha, que o rei tem que ser alguém que do povo judeu. Quando ele leu essas palavras, ele chorou. Por que ele chorou? Porque ele estava em dúvida, será que ele foi aceita, se realmente ele faz parte, ou seja, nunca se acalmou com isso. Mas os sábios naquele tempo falaram para ele, Achinu ata, você realmente é nosso irmão. Não se preocupa. O povo amou ele, ele era um bom rei. Mas depois de alguns anos, ele desapareceu. Ainda não está claro o motivo, o que aconteceu com ele. Pois veio Agrifas II e vieram várias outras líderes, um pior do que o outro. O que se chama pior? Eles eram romanizados já, com conceitos diferentes e sempre com muita corrupção. Naquele tempo, a corrupção no mundo era diferente, não tinha punição para nada. Se alguém quis matar o outro, só chamou ele para café da manhã e depois era o fim do assunto. Envenenaram pessoas uma atrás da outra. Nero. Quem era esse Nero? Um dos imperadores de Roma, chamado Cláudio, se não me engano, casou com uma mulher chamada Agripina. Essa Agripina teve um filho chamado Nero. Ele fez tudo para terminar com a vida do marido e os filhos, para Nero poder assumir o reinado. Matou o marido, matou os filhos. O Nero se tornou imperador. Mas conforme o costume, em seguida Nero matou a própria mãe. E ele, já que tomou a água do Tíber, lá no Roma tem uma água assim especial, quem toma aquela água fica mexicana. No fim, também enlouqueceu. E ele era uma pessoa que sabia muito bem tocar no violino. Ele queimou toda a cidade de Roma enquanto estava tocando o violino. Por isso é conhecido, Nero com seu violino. Nesse tempo do Nero, é quando começou o grande problema da destruição do Bet HaMikdash. Por quê? O contexto político, eu dei para vocês assim uma ideia mais ou menos do que aconteceu. Intensificação do fervor messiânico. Quando as coisas ficam muito ruins, as pessoas começam a acreditar que logo vem o Messias e vai nos tirar dessas dificuldades. Depois, o crescimento do movimento judaico-cristão inicial. Naquele tempo, começou a época do JC, começou a época do cristianismo. Inicialmente, o cristianismo não era contra o judeu de forma nenhuma. Para quem conhece um pouco a história, o Jesus provavelmente foi um rabino, vestido que nem um rabino. Não estava contra o judeu. Num dos textos dele, no Novo Testamento, até que ele escreve no nome dele, obviamente, que a religião dele não veio para aproximar judeus ou para mudar os judeus. Veio principalmente, tinha muito paganismo no mundo naquele tempo, para tirar esses crenças pagãos. Mas, de qualquer jeito, quando ele começou
começou uma bagunça, porque já uma ideia estranha e pessoas foram para aquele lado também. Quem estava gerenciando o templo naquele tempo era um grupo não religioso. A extensão do domínio romano era demais, não era apenas conselheiros. Vamos para o próximo. Agora, o país está dentro de uma bagunça. E é aquilo que nós começamos hoje. Vários grupos. E esses grupos não conseguiram falar um com o outro. Por exemplo, fariseus. Quem eram os fariseus? Provavelmente de barba que nem eu tenho, que nem tem Rabino Liberson, Dr. Sérgio, tá certo? Vestido que nem um religioso, estudando a Bíblia e a Torá, seguindo aquilo que está escrito na Torá, isca, como se diz, sem desconto nenhum, independente das situações modernas naquele tempo. Esse grupo são chamados fariseus, ancestrais de todos os judeus contemporâneos, judaísmo normativo, crença na lei oral. Porque vocês já conhecem isso, assim, a Torá tem a lei escrita e tem a lei oral. Nós obedecemos não somente a lei escrita, que é a Bíblia que todo mundo tem, é também o Talmud que eu mencionei para vocês antes. O Talmud é chamado lei oral, onde que nós não podemos entender a Bíblia sem a lei oral. Depois temos um outro extremo, saduceus. Quem que eles eram? Eles eram muito influenciados pelos romanos. Vários sacerdotes já eram saduceus. Eles eram conservadores no sentido que rejeitavam muitos princípios religiosos. E eles ocuparam o templo. Por incrível que pareça, eles ocuparam principalmente o templo com a permissão dos romanos. E a ideia dele era modernizar, eram até tipo reformistas atuais, ou seja, queriam reformar a religião e não aceitaram os rabinos, ponto final. Eram contra os rabinos, contra os ortodoxos, eles eram bem mais ricos, tá certo? Com muita influência, se deu super bem com os romanos e realmente quando se fala sobre alguém que é um saduceu, significa que ele não está seguindo a lei claro da Torá. Depois tem um grupo chamado zelotes. Esses zelotes eram pessoas que gostaram de uma briga. Gostaram do que a gente chama hoje de action. Eles não aceitaram romanos no país, de forma nenhuma. Eles acreditaram que os romanos têm que sair de Israel, nós não precisamos deles. Queriam que somente os judeus governem o país. Aqueles judeus que se deram bem com os romanos, eles eram considerados traidores. Os mais radicais eram considerados sicários. O que eram esses sicários? Andavam armados e quando encostaram em alguém, esse alguém perdeu a vida. Era gente realmente pronta para levantar a arma sobre alguém não está seguindo a ideia deles. Depois nós temos um grupo chamado essênios. Esses essênios provavelmente é o início do cristianismo. Não sei se vocês ouviram falar muito sobre o Mar Morto e os documentos que se encontraram, os grupos, chamados grupos de Yam HaMelech. Essas pessoas realmente seguiram uma religião um pouco diferente. Eles, hoje que nós achamos os registros mais antigos da Bíblia, os 5 livros de Moisés, além dos profetas, é dos documentos do Yam HaMelech. Por incrível que pareça, eles deixaram esse documento, isso temos tudo, temos mais de 8.000 artefatos e documentos desde aquele tempo. Mas eles eram um grupo, eles foram para os banhos rituais várias vezes por dia,
é um grupo principalmente somente homens, ou seja, ideias muito ligadas com o início do cristianismo. Agora viveram em grupos, viveram naqueles cavernas perto de Yam-Melech, mas era um grupo por si só. Além disso, tinha o próprio exército de Israel, tá certo? Que era sobre os agrifas e seus descendentes. No fim, você tem vários grupos, cada um com uma ideia diferente. O que nós devemos saber é o seguinte: rezamos muito para o Bet HaMikdash ser construído. O Bet HaMikdash é o templo sagrado de Jerusalém. Temos uma vontade de ver o Bet HaMikdash. Mas quem conhece o que eram os últimos 30, 40 anos do Bet HaMikdash, os religiosos saíram do Bet HaMikdash. Era impossível de tolerar a bagunça do Bet HaMikdash, como que já foi romanizado, como que realmente não tinha mais o espírito judaico, ou não tinha seriedade. Para alguém receber um cargo de importância no Bet HaMikdash, o que ele tinha que fazer? Tinha que comprar aquilo para dinheiro, pagar para os romanos ou para os saduceus, deu um jeito. Ou seja, não eram pessoas nobres que trabalhavam, eram pessoas que poderiam pagar. E assim, o tempo inteiro, havia bagunça. O que fizeram os rabinos que julgaram até aquele momento? Saíram e decidiram que eles não vão mais julgar, punir e tomar atitudes. Vão se tornar um grupo de ensino. Pessoas que vão sair com leis de ensinamento. Por isso saíram do Bet HaMikdash, saíram do templo sagrado, foram mais na área de estudo, na área de educar as pessoas, se dedicar, ajudar as pessoas com tudo que precisa, mas não era mais um grupo que governava. Quem que governava mais eram os romanos, tudo que está ligado com os romanos, e dentro de Jerusalém, principalmente, a briga era enorme. De um lado, você tem os fariseus, os tzadikim, pessoas justas, sentados estudando a Torá de manhã até à noite, tentando ensinar, escrevendo. Temos já início do Talmud naquele tempo. Temos grandes líderes, como Reb Shimon, o filho de Reb Gamliel, netos de Hillel. Temos Reb Yochanan ben Zakkai, temos grandes pessoas. E no mesmo tempo, temos do outro lado os saduceus, que é contra a religião, que estão querendo romanizar tudo que tem, tudo com corrupção. Temos os zelotes, que são contra todos. Os zelotes eram contra os rabinos também, porque os rabinos naquele tempo tiveram uma ideia. É impossível ganhar contra Roma. Essa revolta jamais que vai dar certo. Depois vamos ver a história que o Talmud conta sobre Rabbi Yochanan ben Zakkai, que é o nosso líder. Tudo isso prova que não queriam lutar contra os romanos, mas zelotes forçaram uma situação. Temos os essênios com outra ideia, temos o governo, temos os sikrikim, que eles eram armados. A bagunça era demais. E muitas pessoas perderam a vida, judeus matando judeus. Isso é a situação dentro de Jerusalém. Anota, nós não chegamos nesse ponto hoje, graças a Deus, mas as divergências que tem hoje, tipo fariseus e saduceus, zelotes e outros grupos, são quase igual. Vamos para o próximo. Nós vamos ter que fazer uma pausa porque acabou a bateria, isso.
E começou a guerra. Essa guerra não era apenas uma guerra. Nós chamamos isso de uma guerra, mas era uma revolta. Era uma revolta dos judeus contra os romanos. Essa revolta inicialmente se deu muito bem. Mas com o tempo, os romanos pediram de Roma para chegar mais batalhões, mais divisões do exército. E Roma era o país mais forte daquele tempo. Demorou um pouco. E no ano 66, de 64 até 66, os judeus realmente ganharam. Mas no ano 66, a guerra terminou no ano 73, a viravolta era terrível. Terrível é pouco para dizer. Quando começou, tinha vários generais nossos. Um era chamado Shimon Ben Giura, vários nomes, eu não vou entrar nos nomes que vocês não vão lembrar, mas em várias posições, até o último era Matsada. Vocês visitaram Matsada quando estavam em Israel. Era um dos generais. No fim, Matsada caiu no ano 73. A guerra começou a forma onde que os judeus ganharam. Eram violentos esses judeus, ou seja, lutaram com tanta força que a Roma nunca sofreu tantas baixas que nem aqueles 2 anos. Mas deu uma viravolta, começaram pela norte, conquistaram a norte, demorou 2 anos, e até chegaram na cidade onde que tinha o nosso amigo Josefos. Estou falando de Josefos, que esse é o nome, provavelmente aqui se fala um pouco diferente. Não, é o Josefos, não, estou falando de Josefos, aquele que é uma pergunta se ele nos traiu ou não. Mas de qualquer jeito, ele estava na certa cidade, cercado pelos romanos. Eles viram que eles vão perder e eles vão ser mortos pelos romanos. Fizeram igual daquele que aconteceu no Matsada, falaram, olha, vamos matar uma ou outra, mas nós não vamos ser reféns e escravos e ser levados para Roma, vendidos como servos e escravos. Por isso, fizemos o sorteio e o último que sobrou foi Josefos Flavius. Quando chegou, ele é o último que deveria se matar, ele falou, olha, já que está todo mundo morto, o que adianta eu me matar agora? Ele foi e se entregou para os romanos e falou que ele está querendo falar com Vespasianos. Vespasianos era o general que mandaram de Roma para conquistar a Terra Santa. Vespasiano chegou com seu filho Tito e ele se juntou com Vespasianos e seu filho Tito. Desde aquele tempo, nós temos um registro perfeito escrito pelo Vespasianos, que depois da guerra, ele sobreviveu à guerra, com um grande amigo pessoal de Tito, morava em Roma como cidadão de muito respeito, e ele escreveu vários livros onde que esses registros existem até hoje. De qualquer maneira, eles continuaram até chegaram na cidade de Jerusalém. Quando chegaram até a cidade de Jerusalém, o Talmud nos conta que dentro da cidade tinha tantos mantimentos e assuntos vitais para continuar que poderia aguentar 20 anos. Mas esses grupos de zelotes falaram, olha, se as pessoas vão se conformar, viver cercado pelos romanos,
não poder entrar e sair. Ninguém vai querer lutar. O que adianta? Por isso, o que eles fizeram? Queimaram todos os estoques de comida, forçando as pessoas dentro da cidade de agora precisa lutar contra os romanos. E dentro da cidade agora havia fome, doença e tudo que não presta. E a briga, a guerra, dentro da cidade é pior do que fora da cidade. Vespasiano falou o seguinte: eu não vou precisar lutar contra os judeus dessa cidade. Eles estão matando uma outra, por que eu vou lutar contra eles? Deixa eles se acabar. Naquele tempo, o líder dos judeus era Rabbi Yochanan, filho do Zacai. Ele era um líder enorme. Ele chamou o sobrinho dele, que o sobrinho dele era dos Zelotes, e falou para ele: veja bem, isso não vai terminar bem. A gente está se matando aqui. A divergência entre os grupos está ultrapassando qualquer limite. Nós vamos acabar, todos nós mortos e escravos. Isso não está dando certo. Vocês estão lutando uma guerra impossível de ganhar. O sobrinho falou para o tio: tio, o que você quer? Ele falou: eu quero sair da cidade, visitar o campo das Vespasianos que estava do lado, e eu quero combinar com ele uma trégua. Vamos se entregar e vamos acabar com essa matança. Ele falou: olha, tio, posso até concordar contigo, mas se eu vou falar que você pode sair da cidade, vão me matar. Vão falar que eu sou um traidor. Por isso, ele deu para ele uma sugestão. Ele falou: avisa todo mundo que você está doente. Em 3 dias deve sair uma voz sobre Jerusalém que você morreu. Vão te colocar num caixão e 2 alunos teus vão te levar fora da cidade de Jerusalém. Porque pela lei não pode enterrar ninguém na cidade de Jerusalém. Os romanos até obedeceram isso. Vão ver que você está doente, vão deixar você sair. Assim você sai, abre o caixão e vai lá falar com os Vespasianos. Mas provavelmente você não vai poder voltar para cá. E assim foi. Fingiu como que ele morreu. E ele saiu da cidade. Mas antes de sair, os zelotes que estavam nos portões de Jerusalém falaram: quem sabe se esse sujeito dentro desse caixão está vivo ou morto? Vamos pegar uma espada, furar o negócio inteiro assim, vamos saber. Depois chegou alguém e falou: o que é isso? Um homem tão santo, vocês vão furar ele? Onde que se viu uma coisa dessa? Vocês têm que acreditar. Por que não abriram a caixão? Não sei. Deixaram ele sair. Ele foi direto no Vespasianos. Falando com Vespasianos, isso nos mostra exatamente o que aconteceu. Ele falou para ele: paz em você, nosso rei. Ele falou: não sou rei, sou apenas um general. Ele falou: logo, logo, você vai se tornar rei. E realmente, chegou um mensageiro de Roma e falou que ele foi nomeado rei. E Vespasiano falou: por que você veio? Estou pulando todos os detalhes, vou direto no assunto. Ele falou o seguinte: eu tenho um pedido. Me dá a cidade do Yavne e os Chachamim, os inteligentes, os estudiosos que pertencem a essa cidade. Salva a cidade do Yavne. O que ele quis dizer com isso? Vamos pegar todos os eruditos,
pessoas que estão seguindo a religião, que estão querendo seguir a religião. Vamos tirar eles de Jerusalém, deixa eles ir da cidade do Yavne. Vamos estabelecer essa cidade. Como a cidade de Jerusalém, infelizmente, não tem chance. O pedido foi dado. Naquele tempo, Vespasiano não entendeu que o que ele pediu para ele foi algo tão grande. É isso que nos salvou. Em vez de ser um país que nem todos os países, um povo que nem todos os países, que são governados por um governo laico, vamos dizer, agora, o que está nos governando é a própria Torá. A Torá que está nos governando. E Rabbi Yochanan ben Zakkai conseguiu. Mas o que se percebe de todo esse assunto? Obviamente, a próxima vez que vamos estudar, vamos dar continuação da história. Eu quero resumir tudo que nós falamos de uma forma que a gente pode depois pegar o gancho. Quando se fala que o templo sagrado foi destruído por causa de ódio gratuito, não só ódio, eram linhas diferentes, crenças diferentes e uma falta de tolerância de deixar uma outra pessoa também ter uma opinião e tentar achar algo em comum que nos une e salvar todos que estão dentro de uma situação dessa. Não, continuam brigando até o fim mesmo. Esse fim foi terrível. Foi terrível. E por que eu estou falando isso hoje? Essa ideia de falta de tolerância, de não deixar o outro ter uma opinião, de não ouvir, de não escutar, de achar que a razão sempre está contigo. Isso traz piores resultados. Porque quem não consegue manifestar uma ideia, ele se sente rejeitado. E quando se sente rejeitado, parte pela ignorância, parte pela força, e o assunto acaba mal. Sempre tem que haver um diálogo. Sempre tem que ter interesses mútuos que nos juntam. E devemos saber que aquilo que nos une sempre é mais importante daquilo que nos divide. Naquele tempo, nós não aprendemos. Hoje é a época de aprender. Somos irmãos, somos juntos. Vamos se juntar com harmonia total. Vamos se entender. Vamos acabar de brigar. Essa briga não é para nosso favor. Não tinha grupos tão contrastes que nem naquele tempo. Terminou mal. Porque cada um destacou porque ele é diferente do que o outro. Cada um olhou para o outro que ele é caso perdido. Não está religioso, está fanático. Cada um ganhou um nome que tornou ele fora da norma. Sendo fora da norma, como se vai se juntar com alguém que tem ideias radicais. Mas, quando você pega alguém, você desperta dentro dele o lado radical dele, o lado que ele é diferente. Isso pode ser tanto físico, que ele tem o nariz um pouco assim, ou ele tem o nariz assim, ou a cor dele é assim. Isso causa as piores dificuldades. Vamos agora aprender da nossa história e realmente ver que tem chance. Mas isso aqui requer trabalho e requer um pouco de pensamento. Eu evitei o máximo de dados, o máximo dos detalhes. Deixei isso aqui, nessa Bíblia que está aqui do lado. Vocês podem levar e estudar. A próxima vez vamos ter uma certa continuação dos temas, mas eu quero que a gente saia aqui com essa ideia totalmente formada. Grupos, divisões, disputas, nunca trazem resultados. Diálogo, conversa, amor, fraternidade, harmonia, são palavras super importantes para nós.
Por isso, vamos sair com essa ideia e construir sobre essa ideia. E vamos tornar o nosso mundo um mundo diferente. Boa noite a todos.